Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso momento de devocional diário, né? Antes de tudo, compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para receber todas as notificações sempre que tiver um devocional, um vídeo explicativo ou um culto nosso da nossa igreja. Você vai receber as notificações aí no seu celular, no seu computador. Beleza? Tamo junto na pressão? Bora ler a palavra de Deus? Você já orou? Você já colocou um louvor? Já buscou Deus em adoração? Então, se você ainda não fez isso, dê uma pausa aí, vai lá, ora para Deus, pede direcionamento para Ele, deixa Ele falar com você também, coloca um louvor, adore o Senhor, agradeça, né? Peça perdão, enfim, faça aí esse momento de intimidade, de busca com o Senhor. E aí você volta para cá, nós vamos ler a palavra e eu creio em nome de Jesus que Deus vai falar tremendamente com você através desses versículos. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, vamos falar agora capítulo 11, né? Pedro pregou no capítulo 10 para os gentios. Agora ele vai ter que se explicar para o povo da igreja porque Pedro estava pregando para gentio e estava dormindo na casa dos homens gentios, homens gregos, né, que não tinha nada a ver com o evangelho, com as doutrinas do Deus Altíssimo, Deus de Pedro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso no capítulo 11. Antes de tudo, gostaria de orar com vocês. Bora orar? Feche seus olhos, peça para Deus, em nome de Jesus, abrir seu entendimento, trazer conhecimento, para que Ele venha revelar tudo que Ele quer revelar para nós, da sua vontade, do seu querer, através dessas palavras. Paizinho querido, nós oramos para que seja o Senhor a ministrar em nosso coração, seja o Teu Espírito Santo, que todas as vozes, Pai, todas as bocas, Pai, venham se calar agora e nós venhamos ouvir somente a Sua voz, que nosso inconsciente, consciente e subconsciente venha se calar, Senhor. Nós viemos ouvir a Sua voz, viemos ser sensível ao Teu Espírito. Fala conosco através desses versículos, através dessa palavra. O Senhor que inspirou homens, Pai, para escrever essas cartas, esses livros, que o Senhor venha nos trazer o conhecimento e o entendimento daquilo que o Senhor falou para eles e aquilo que o Senhor quer falar para nós e que nós, através disso, venhamos se consertar, venhamos ser direcionados pela Sua vontade, pelo Seu querer, Pai. Em nome de Jesus, abra nosso entendimento, Pai. Nós entregamos esse momento em Suas mãos. Nós entregamos tudo em Suas mãos. Obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais um dia onde nós vamos buscar o Senhor de todo o coração e em espírito e em verdade, Pai. Nós Te adoramos e Te buscamos e Te exaltamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, temos como título Pedro explica-se perante a igreja. Minha tradução é NVI, tá bom? Então, se você estiver acompanhando aí na sua casa com a sua Bíblia e tiver alguma palavra diferente da minha, é porque a sua tradução é diferente, porém o significado acaba sendo o mesmo. Beleza? Atos, capítulo 11, versículo 1, olha só. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido do circunciso o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Por quê? Circunciso e incircunciso. Circunciso, né, desde Abraão, foi dada uma ordem para Abraão fazer esse corte, né, no genital masculino, né, tirar aquela pelinha. Então eles eram circuncisos, né? Então quem tinha relação com Deus, quem adorava o Senhor, quem era considerado da família de Israel, tinha que fazer essa operação. Todo mundo que homem, né, do sexo masculino tinha que fazer essa cirurgia. Nasceu, depois de 8 dias tinha que fazer essa cirurgia. Jesus fez essa cirurgia aí, né? Então ele era judeu,
realmente o povo de Israel. E aí eles ficaram indignados porque Pedro estava comendo, jantando e dormindo com essas pessoas incircuncisas, que não era da família de Israel, não era da descendência de Israel. E isso era ultrajante para eles, né? Isso era contra a lei. E Pedro teve que se explicar. No versículo 4, Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Versículo 5. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol, sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Versículo 6. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que dizia: levante-se, Pedro, mata e coma. E eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. Se você está acompanhando, Pedro teve essa visão no capítulo 10, né? E ele falou exatamente isso. Nunca colocou algo imundo e impuro na boca dele. Nunca comeu animais que não pudesse comer. Isso era a lei de Moisés. Essa era a lei de Deus, tinha dado para a lei que Deus tinha dado para Israel, para todo o povo. Então todo mundo respeitava isso e fazia isso certinho. E olha só, Pedro nunca comeu isso, né? Independente dos erros e tudo mais, Pedro sempre manteve a lei intacta, né? A lei de Deus intacta na vida dele. Então ele era pecador? Sim, mas ele obedecia fielmente à lei do Senhor. Ele nunca comeu nada, né? Então no versículo 9, a voz falou do céu pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido do céu. Olha Pedro contando exatamente tudo o que tinha acontecido, e por detalhe por detalhe, ele explicou para todo mundo ali. Aí no 11, na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. No 12, o Espírito Santo de Deus, né? Aqui está o Espírito, mas sabemos que é o Espírito de Deus porque está em letra maiúscula. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Olha só, ele levou mais 6 homens com eles. E aí você deve estar me perguntando, como assim o Espírito falou com ele? O Espírito só pode acontecer isso lá, né? Naquele tempo. Hoje já não acontece mais. Muitos acreditam que isso não acontece mais, que o Espírito se calou, que os dons cessaram, né? Porém, nós acreditamos que o Espírito Santo vive em nós. O poder de Deus está em nós, então quando ele quiser manifestar o poder dele, ele vai manifestar. Quando ele quiser curar, ele vai curar. Quando ele quiser expulsar o demônio, ele vai expulsar o demônio. Então, e esses dons espirituais para nós aqui da Ohana, nós acreditamos que ainda vive. Nós somos assim continuistas disso, né? Porém é no momento certo, é na hora certa, é na vontade de Deus. E aqui o Espírito Santo falou com ele. Cara, eu lembro no início da minha conversão, quando o Espírito Santo falou comigo, eu ouvi essa voz falando assim: Flávio, pega a sua motinha e vai embora, esse não é o lugar para você estar. Aí eu ouvi essa voz, eu peguei e falei, cumprimentei a pessoa: cara, eu vou embora, tenho que ir embora. E um amigo que era aniversariante: não, fica mais um pouco, vamos curtir um pouquinho, é meu aniversário. Aí eu falei, tá bom. E eu fiquei mais 1 hora. 1 hora depois eu ouvi novamente. Isso era 3, agora era 4. A primeira voz era 3, aí na segunda vez era 4 horas da tarde.
Era isso, 4 horas. E aí eu ouvi, Flávio, pega a sua motinha e vai embora. E eu peguei e falei, não, agora é sério, agora eu vou embora. Falou, pessoal. Aí de novo o cara veio, os meninos veio. Fica mais um pouquinho? E eu, beleza, fiquei mais um pouquinho. Deu lá quase 6 horas, eu não ouvi mais a voz. Aí eu percebi que a voz tinha se calado, não estava falando, mas o meu consciente estava falando, você não vai embora? Você ouviu a voz do Espírito Santo e você não vai embora? Eu peguei, agora eu vou embora. Aí eu peguei as coisas, tchau, tchau, tchau. Aí o menino, não, eu vou com você. Fomos. Passou 15 minutos que eu estava pilotando, ele estava indo atrás, sofri um acidente. Caí. O cara estava dando certo para entrar, eu pensei que ele ia entrar, mas ele não entrou, acabou passando reto e eu acreditei na seta e eu fui, o carro pegou na minha lateral, machuquei minha perna, caí, o cara quis estar com a razão, meu amigo estava meio alterado, foi querer bater nele, levou tapa na cara, ele era ex-policial, deu um rolo e o Espírito Santo falou, eu falei para você ir embora, você não foi, agora na próxima vez, vê se me obedece. Então, isso acontece hoje, né? Então, vai de você ser sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui no 12 me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entraram na casa de um certo homem, né? Cornélio. No 13, ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissere, manda buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da sua casa e serão salvos você e todos da sua casa. Olha que legal isso. Olha, o Senhor, ele quer salvar você e todos da sua casa. Então a salvação é individual? Sim, ela é individual, mas através de você, outros ao seu redor serão salvos. O seu testemunho, a busca por Deus, a sua santificação, é você buscando Deus, se santificando todos os dias, você e sua família e as pessoas ao seu redor serão salvos. A salvação é individual, mas você acaba sendo responsável por outras vidas. Quando nós recebemos a palavra de Deus, o chamado do Senhor, entendemos o propósito dele, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e a missão, que é ir de fazer discípulo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós entendemos que qualquer coisa que nós fazemos, colocamos às vezes tudo a perder. E as pessoas que nós salvamos, ele tem você como referência, tem você como Cristo, vai lá e desvia. E aí você acaba, por causa da sua atitude, fazendo que outras pessoas, mas Deus é misericordioso e Ele é capaz de trazer você e a outra pessoa lá, mas isso acontece nos dias de hoje. Então, cara, quando ele falou, você e a sua família serão salvos, nós entendemos o que? Noé, você e sua família serão salvos. O cárceres, Paulo preso e Silas preso na prisão, o cárcere lá, o carcereiro, será salvo ele e a sua família. Então, o propósito é salvar você, sim, e também a sua família. O propósito de Deus, a motivação de Deus é trazer todos para a salvação. Não somente você, mas todos da sua família. Então, eu creio que em nome de Jesus, a sua casa será salva, porque você será salvo. Versículo 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu coloquei aqui a mais, né? Mas está escrito só assim, ó. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Lembra no princípio? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro ministrando aquelas 120 pessoas que estavam orando, deixa muito frisado isso no capítulo número 1, que tinha não somente os apóstolos, mas as mulheres e mais 120 pessoas ali que oravam quase todos os dias, ou praticamente todos os dias, e nesse dia aqueles 120 foram cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, todo mundo ficou ali falando em línguas e foi uma coisa louca. Abre lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se você está aqui no 11 e não está no devocional completo, né? Vai lá, tem Atos 1, tem Atos 2, tem a cura do Atos 3 de João e Pedro, então tem
um monte de coisa. Inclusivamente isso daqui que Pedro estava falando ficou em Atos 2, tá bom? A festa de Pentecoste. Então no versículo 16, então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado, quanto cremos ao Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em se opor a Deus? Ninguém se opõe a Deus, cara. E quem se opõe não tem o final feliz. Entendeu? Então, Pedro não se opôs a Deus. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Deus usa quem quiser, Ele batiza quem quer, Ele chama quem quer. E Ele quer chamar você, Ele quer chamar sua família. Ah, mas é muito difícil esse meu filho, é muito difícil esse homem, é muito difícil Deus fazer alguma coisa nessa situação. Cara, é difícil, sim, para você, mas não é você que vai fazer, é Deus. Então para Deus nada é impossível, nada é difícil. Deus só pede para você acreditar, crer nele, orar a Ele, buscar Ele, confiar plenamente. Confia nele, tudo Ele fará. Então está na hora da gente confiar no Senhor. Nós olhamos para Deus com os nossos olhos. Nós talvez estamos limitando Deus, e Deus não quer que você limite Ele. Então, com Deus não tem isso de limite. Com tudo, Deus é sem limite, cara. Então, não se oponha a Deus. Deus está pedindo para você ir, vá. E não ligue para que as outras pessoas estão falando. Não ligue quem se levanta contra você na sua casa, no seu ministério, contra a sua família. Se ele está se levantando e você está fazendo tudo certinho, essas pessoas estão se opondo a Deus, à vontade de Deus, cara. Então, não se opõe a Deus. Você, pessoalmente, né, quando Deus te chama e você não quer ir, você está, às vezes, se opondo a Deus, à vontade de Deus, e as pessoas, segunda, né, as pessoas que vêm contra você, contra a sua vida, e às vezes você fica até abalado, mas lembra desse versículo: quem se opõe a Deus estará se lutando contra Deus, não contra você, né? Onde vimos isso? No capítulo 5, Gamaliel falando com os apóstolos, falando com os sacerdotes lá, os líderes, né? Ele falou, se é de homem, vai acabar rápido. Agora, se for de Deus, nós estaremos lutando contra Deus. Porque tudo aquilo que Deus levanta, e Ele levanta para fazer a diferença aqui na terra, quem se levanta contra Ele, contra a igreja de Cristo, está lutando contra Deus, está se opondo contra Deus. Então, não se preocupe se você tem o chamado do Senhor. No 18, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Aquele momento cessou, acabou. Explicou, coincidiu do Espírito, né? De todo mundo, testificou, a verdade testificou, não ficou com nada no coração, todo mundo acreditou e ali acabou a discussão, acabou a briga, acabou aquelas críticas, porque eles viram e acreditaram que foi a vontade de Deus. Olha só, Pedro se explicando para as pessoas, olha só, e tem gente que não quer se explicar. Por que eu vou me explicar? Por que eu vou me explicar para a congregação? Deus trazendo agora, né? Líderes religiosos, homens de Deus. A soberba é tanta que às vezes ele fala, eu sou um homem de Deus, eu leio, eu busco, eu oro, Deus falou comigo, para que eu vou me explicar? Elas não vão entender. Eu não vou explicar nada, eu sou pastor, eu não tenho que explicar nada para ninguém. Ei, desce um pouquinho, olha só Pedro se explicando para aquelas pessoas, para a igreja, para a unidade de Cristo, para os irmãos em Cristo Jesus, né? Irmãos que acreditavam, ele estava falando com pessoas que acreditavam em Jesus, foram convertidas, né? Agora, essa mensagem das boas novas, a mensagem do evangelho. Então, quando nós achamos que nós não devemos dar explicação para ninguém, a soberba já está tomando o nosso coração. Então toma cuidado, né, quando você pensa que você não precisa dar satisfação para ninguém. Pedro
era o cabeça ali, né? Na posição dele, eu vou falar, não, Deus falou que os gentios vão receber o Espírito Santo, e agora você viu, já recebeu, eu não preciso falar mais nada para vocês, eu não preciso dar explicação nenhuma. Aconteceu, olha lá, eles cheios do Espírito Santo. Vou falar para que mais? Já está acontecendo. Pedro contou tudo certinho. E às vezes você, líder, não consegue fazer isso, ter essa clareza, essa transparência, porque a soberba já tomou todo o seu coração. E olha, toma cuidado, quando a soberba entra, Deus rejeita, e aí você está lá em cima, cara, sua queda é muito feia. Então toma cuidado. Aí começa aqui o versículo 19, a igreja em Antioquia. Aí começa, né, a ministração, começa a pregação, não somente, né, para as pessoas nas casas, como como que era o nome? Cornélio. Mas começa agora todas as cidades, né? Todas as cidades agora vão receber a palavra. Antes era só naquela região de Jerusalém, o pessoal grego, judeus que estavam em outros lugares gregos, só eles recebiam a palavra. Agora desenfreou. Agora era ladeira abaixo. Imagine um carro sem freio, desgovernado, com a palavra de Deus, agora entrando em todas as cidades pagãs, em todas as cidades com outro tipo de cultura. Agora todo mundo vai receber essa palavra, vai receber as boas novas. Olha no versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Eu entendo aqui que Pedro estava explicando agora para o pessoal em Jerusalém. A Cesareia lá com o Cornélio, também o pessoal já estava cheio da presença de Deus. Só que a notícia ainda não tinha chego para essas pessoas aqui que foram dispersas por causa da perseguição. Aí ele fala assim: todavia, cipriotas e sirineus foram a Antioquia e começaram a falar também aos judeus. Eles são gregos, não judeus que falam gregos, eles são gentios, e eles começaram a falar do nosso Senhor Jesus. Muito mais rápido do que uma mensagem do WhatsApp, muito mais fácil do que um e-mail, do que uma notícia na televisão ou no canal do YouTube. O Senhor já estava falando com Pedro e ali já estava comunicando outros para começar a pregar aí, porque já estava sendo liberado. E aí no 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram no Senhor. Então o Espírito Santo estava levantando pessoas já para falar e dar essa notícia das boas novas. Olha só, no 22, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Eles ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor. Olha, animou Barnabé, ele ficou sabendo, o pessoal está lá em Antioquia, lá, cheio do Espírito Santo. Deus está tomando conta, Deus começou a fazer a obra ali, Deus não falou, vai lá Barnabé, vai lá Pedro, eles começaram, depois a mensagem chegou, aí depois eles foram lá e ficaram alegres e até deu um incentivo para eles, né? Motivaram eles fielmente. Foi isso que eles estão falando aqui, eles chegaram, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Animou eles de todo o coração, cheio do Espírito Santo, cheio da fé, né? Essa descrição você encontra lá em Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Então isso aí
eles foram se enchendo. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, no 24, Barnabé chegou. Esse homem era cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, que nem Estevão. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Além das pessoas que já estavam sendo acrescentadas, Barnabé chegou e muito mais pessoas foram acrescentadas. Então, olha só o que Deus quer fazer. Deus quer fazer uma grande revolução e quer continuar fazendo. E Ele quer usar você, Ele quer usar eu, quer usar você. Então, cara, compartilhe a palavra do Senhor, pregue o evangelho, faça vídeo que nem esse, pega a palavra, lê, estuda, busque, aí você abre lá a câmera, fala de Jesus, depois você compartilha o vídeo com seus amigos, depois você compartilha os vídeos com os seus amigos, mas que você venha fazer algo para Cristo, que você venha proclamar o evangelho. Mas é que nem eu preguei ontem, né? Aí tá o vídeo aí, né? Deus, Ele vem até nós. O evangelho é Deus vindo até nós e nós morrendo para nós mesmos para ir até Ele, entendeu? Então Deus, Ele quer que você e eu se entregue por completo na presença dEle, porque Ele já veio até nós. Ele é um Deus. O evangelho, religião é diferente do evangelho. Religião, você busca a Deus por causa de uma dor que você tem no seu coração. O evangelho é Deus vindo até você. O evangelho é Deus se dando até você. O evangelho é Deus se movendo, é a ação de Deus. O evangelho é a ação de Deus para o encontro com o homem, para o encontro com você. Então que você venha morrer e fazer a vontade do Senhor. Mas faça a vontade dEle, buscando Ele, conhecendo Ele, tendo intimidade, buscando, fazendo isso que nós estamos fazendo, um devocional. No 26, e quando o encontrou, levou-o a Antioquia. 25, Barnabé. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Olha a igreja de Antioquia sendo levantada. Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo pregando, falando de Jesus, expulsando demônio, curando os enfermos. Milagres e milagres acontecendo e a igreja do Senhor multiplicando. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Sabe o que é cristão? Mini Cristo aqui na terra. Eles eram discípulos, mas agora eles estavam sendo chamados de cristão, mini Cristo. As pessoas estavam vendo Cristo na vida daqueles homens que eram gregos. Desculpa o cachorro gritando aí. Realmente a gente não tem uma sala acústica, então às vezes você vai ouvir barulho de um carro, barulho de caminhão e cachorro. Esse cachorro adoram. Passou hoje aí na rua, pronto. Mas amém, volta aqui. Então olha só, os discípulos, talvez agora as pessoas te conheçam como discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, ou como um frequentador da igreja, mas você aí é um cristão, um mini Cristo. As pessoas vão ver Cristo em você. Eu sempre falo para os meus meninos aqui, né, quando eu ministro aqui, as pessoas têm que ler a Bíblia em você. As pessoas têm que ler a Bíblia em você. É olhar para você e as pessoas têm que ler a Bíblia, tem que ver Jesus em você. Então, que as pessoas venham ler você. Aí, no 27, naqueles dias alguns profetas desceram a Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e prediz que uma grande fome sobrevia a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. No 29, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia
e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O que você entende aqui? O que nós entendemos aqui? Ágabo se levantou pelo Espírito e prediz uma grande fome na parte romana, no mundo romano, certo? Qual é o dom que você vê aqui? Agora partindo para o dom espiritual. Qual é o dom que você vê aqui? O dom de conhecimento. Ele está tendo o dom do conhecimento do futuro. Deus deu para ele a revelação, vai ter fome no futuro. Porém, faltou o que agora? A sabedoria. Porque quando vem o dom de conhecimento, Deus envia o dom de conhecimento, ele te dá o dom de sabedoria para alguns. Nesse caso, Ágabo não sabia a solução, o que ele poderia fazer. Ele somente prediz que teria uma grande fome. Deus deu esse dom de conhecimento para ele. E aí então o povo se reuniu, né? Os irmãos se reuniu e começou ali cada um a ajudar conforme a sua possibilidade, conforme as suas condições. E aí eles mandaram alimento para as pessoas lá, para que as pessoas não venham ter fome. Então nós vimos aqui um agir do dom de Deus de conhecimento. E aí depois um dom de Deus aqui no agir das pessoas com a sabedoria. Entendeu? Então só frisar essa parte aqui nesse final sobre o dom. Como que você adquire o dom? Nós vimos aí um tempo atrás, nós estudamos a carta de Timóteo, né? Então Paulo ele falou um dom que foi dado por imposição de mão. Então o dom é por imposição de mão e também o dom é oração, é você orar a Deus. Se você quer um dom, ore a Deus. Eu peço para Deus sempre aprimorar os meus dons espirituais, dons de conhecimento, dons de sabedoria, dons de cura, dons de discernimento espiritual, da ciência, né? Dom de milagres. Então, você tem esse dom? Você sente que você tem esse dom? Agora, ore para que Deus aprimore isso dentro de você. E uma dica, né? Eu tenho o dom da cura, então eu vou ir no hospital lá curar os enfermos, não curar os cânceres, curar um monte de coisa. Não comece assim. Comece com um pequeno, na simplicidade. Comece com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor de dente, uma unha encravada, entendeu? E aí você vai se aprimorando, você vai orando, vai buscando e Deus vai te levando por uns desafios maiores. Gostaria de deixar esse ponto agora para você nesse final. Os dons nós acreditamos, o pessoal da Ohana acreditamos, os dons não cessaram, eles estão aí. Você está cheio do Espírito Santo, usa o dom de cura, põe a mão, em nome de Jesus seja curado. Não foi curado, glória a Deus, Deus não quis curar, então ore mais para Deus e eu creio em nome de Jesus que você será curado, ou então procura um médico. Então é a vontade de Deus curar. Então não é a sua, eu tenho vontade de curar, mas e a vontade de Deus? Entendeu? Então os dons vai se manifestar? Vai, mas vai se manifestar de acordo com a vontade do Senhor. Às vezes não vai se manifestar. Às vezes a pessoa está pulando, seja curada, pai, em nome de Jesus. E aí às vezes a pessoa não curou, mas está lá, está todo mundo pulando, eu vou pular também. Às vezes o pular, o receber o Espírito Santo, o falar em línguas e tudo mais. E aí você tem que ver que é momentos e momentos com Deus, entendeu? Então nós temos que ser sensíveis, por isso que é oração. Eu peço sempre dom de discernimento, que você venha buscar pelos dons espirituais aí. O dom de discernimento é para que você não seja enganado. Deus abre a visão espiritual, sabe? Cara, é mentira, é um demônio aí falando, é um demônio que está agindo. Então isso não é a pessoa, é um demônio, isso é a pessoa. Então, às vezes acontece que as pessoas estão ali endemoniadas e você pensa que é o Espírito Santo. E às vezes você acha que é o demônio, mas às vezes é a própria pessoa, né? Então, dom de discernimento, ele abre a visão espiritual. E aí nós vamos falar um pouquinho depois aí sobre isso, quando a gente estiver fazendo eu estou querendo terminar Atos dos Apóstolos e falar sobre um capítulo, por exemplo, dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, e a gente meditar em 1 Coríntios 12 a semana toda, o mês todo, enfim, nos dons espirituais, passagem de palavras que falam sobre dons, que nem
o dom que foi revelado aqui pelo profeta Ágabo, entendeu? Então tem muitos outros na Bíblia aí também, dons de cura, enfim, vários. E é isso, galera. Gostaria de fechar agora esse capítulo com você, orando e agradecendo que vocês venham ter aí um dia abençoadíssimo, né? Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus possa fazer algo surreal, sobrenatural na sua vida e na sua família. Paizinho querido, nós deixamos essa palavra, Senhor, Paizinho querido, no nosso coração, essa semente, Pai, em nossas vidas, que essa semente venha dar frutos, venha frutificar dentro de nós, outras pessoas venham colher desses frutos, e nós também, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos usar, assim como usou, Senhor Deus amado, Barnabé, assim como usou, Senhor, as pessoas lá em Antioquia, que o Senhor venha nos usar também como instrumento, Pai, que nós venhamos ser sempre humilde, Paizinho querido, que nós venhamos buscar a sua palavra, que nós venhamos ser assim, Senhor Pai, como Pedro, que foi, não precisava se explicar, ele se explicou, Senhor, ele falou tudo o que aconteceu, Senhor Pai, todos ali ficaram bem, ficaram tranquilizados, Senhor Deus amado, eles ficaram ali, Paizinho querido, consolados pelo Teu Espírito, que seja assim conosco, que nós venhamos ter essa humildade, que só com o Teu Espírito Santo nós conseguimos ter, Senhor, essa sabedoria. Então que o Senhor nos ensine em nome de Jesus, assim como o Senhor ensinou Pedro, assim como o Senhor ensinou Barnabé, Paulo, assim como o Senhor ensinou João, que o Senhor venha nos ensinar, Pai. Nós queremos aprender com o Senhor todos os dias, queremos ser seus discípulos, Pai. Também queremos ser cristão aqui na terra, onde as pessoas olham, Pai, vê paz, vê amor, vê tranquilidade, vê o Senhor, Pai. E em nome de Jesus, perdoe nossos pecados, perdoe as nossas iniquidades, perdoe nossas transgressões, tudo aquilo que nós falamos, pensamos, que não foi da sua vontade, do seu querer. Pai, obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia conosco, por continuar nos amando, por entregar seu Filho por nós. Obrigado, Jesus, por aceitar morrer por nós, por aceitar obedecer o Papai, obedecer, Senhor Deus amado, essa palavra que é muito difícil. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos agir, mas temos que agir da sua forma, temos que agir de acordo com a sua vontade. Que o Senhor nos direcione sempre, Pai, em nome de Jesus, que seja feita sempre a sua vontade, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, e que você venha estar aí no próximo vídeo, fazendo um devocional diário com a gente. Espero você, capítulo número 12, vamos ver a grande escapada de Pedro, Pedro milagrosamente é liberto na prisão. É coisa de Hollywood. Deus abençoe você. Até a próxima. Tamo junto.